professora Nicole, a gente está aqui para fazer uma revisão, né, a revisão Zaça do Enem, língua portuguesa, ok? Vamos dar uma olhadinha, né, nos componentes da prova, como ela se distribui, né, qual é o formato dessa prova e como é que ela vem com as questõezinhas para a gente analisar. É um modelo bem diferente, né, um modelo assim contextual, que tem uma pegada realmente muito mais para o lado da linguagem do que propriamente da língua. Então é diferente, e bem diferente, né, do modelo do PAS. A distribuição da prova e o formato, né, a gente vai entender aí que 4 são as frentes, né, a gente tem aqui, portanto, linguagens, códigos, né, e tecnologias, que compreende aí, no caso, a parte, né, do nosso português. Aqui, né, nesse campo, mais as outras áreas distribuídas. Códigos e linguagens, né, vem aí com, né, além de português, com literatura, as artes e tal, e vai trabalhar 9 competências, 30 habilidades. Essas questões, elas vão estar distribuídas, não são 45 questões, portanto, a gente tem aí, né, um bom número de questões relacionadas ao nosso conteúdo. Lembrando que o português, ele está em tudo, né, que ele compreende todas as questões, já que você vai necessitar fazer interpretação textual. A interpretação dessa prova, na realidade, né, é o caminho para você se dar bem. Então, a interpretação ela vai estar em todas as questões, e não só, né, na parte de códigos, ok? Então, gente, apreensão e compreensão de sentido já é a primeira parte aí para a gente poder fazer uma boa relação com a interpretação textual. Tá? Temos aqui a apreensão diferente de compreensão. A gente já viu isso em sala de aula, mas só para dar uma retomada, lembrar que a superfície textual capta, né? A gente consegue captar esses recursos para fazer essa interpretação. É como se a gente botasse o dedo no texto e nessa superfície, né, a gente conseguisse capturar a relação, né, com o código que ele nos oferece dentro da proposta do texto. Agora, a compreensão ela vai mais além, ela precisa de um contexto externo, né? Vimos isso, a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouquinho. Com relação à linguagem e língua, né, entender essa configuração, essa diferença, porque a linguagem parte do ato comunicativo, que é bem diferente, porque ela é mais ampla, ela compreende essa questão da linguagem e também da fala. Né? Verificar isso vai fazer, né, com que você tenha uma larga vantagem em relação aos outros candidatos. Veja que língua seria aí, então, né, um dos recursos de capacidade de comunicação. Então, a gente tem como língua um instrumento, né, mas que é particularizado daquele grupo social. A língua, ela prevê uma identidade nacional, ou seja, né, social. Por quê? Porque a gente parte de uma comunicação específica para um determinado povo, ok? Dentro de um aspecto macro, linguagem, portanto, vai apanhar a relação, essa relação, e também a relação da fala. Né? A fala também, a gente tem aí um recurso, mas esse recurso ele vai naturalmente ser sistematizado, né, por intermédio das cordas vocais, que é um pouco diferente, assim como a gente também tem a escrita. Então, a fala transmite, veicula, né, todo este processo. Agora, veja bem, o plano da linguagem tem que ser maior, sempre maior. E a prova do Enem vem nesse sentido, nesse aspecto, porque eles querem do candidato essa verificação do sentido e da relação, mas de uma visão macro, compreendendo aí todos os campos do entendimento, não só o aspecto da palavra em si. Já caiu por terra aquela ideia de que a prova ela tem que verificar apenas a norma padrão, que era o que se tinha antigamente. A norma padrão era verificada, né, as estruturas, como se funcionava, como aquilo estava verificado dentro do texto, mas as outras linguagens, os outros mecanismos, eles não eram tão explorados como, né, a gente tem agora. Então, eles vão naturalmente colocar vários gêneros para você verificar, colocar várias situações contextuais, linguagem verbal, não verbal, a fusão desses elementos vai te trazer aí, naturalmente,
uma, não dificuldade, mas uma prova diferente, né, do que a gente tinha, do conhecimento engessado, sistematizado da língua portuguesa, norma padrão, beleza? Variação linguística. Então, o próximo tópico aqui, ó, é da variação linguística. Por quê? Porque como o Enem explora a questão da linguagem, né, das pautas sociais e de tudo que está relacionado a essas pautas, e obviamente o ato comunicativo, que é abrangente e que parte deste princípio da linguagem, a gente vai entender que a variação linguística ela acontece em várias vias, né, em várias vias. Vamos verificar isso com calma também. Coesão, coerência, aqui dentro é legal porque a gente consegue entender que não é desapegado também a questão da padronização. Então, a norma padrão ela ainda é explorada, só que por outros mecanismos, por outros eixos. Eles vão verificar isso numa outra pegada para a prova ficar num nível muito mais contextualizado, né, verificando outras estratégias e a capacidade do aluno também, né, efetivamente. A plurissignificação, né, eu acho que o que a gente tem que estar preocupado é exatamente de verificar essa condição, porque a linguagem denotativa, conotativa, vai estar prevista ao longo de muitos textos, porque os efeitos de sentido, eles vão estar relacionados a várias situações, né, de complexidade ou não, até em textos mais simples, mas que pode ter, assim, né, às vezes uma pequena interferência e a gente dá aquela confundida, aquela escorregada, tá bom? Lembrando que essa questão da linguagem, né, tem que ser entendida aí de modo bem diferente, para a gente compreender, na verdade, que existe, né, um outro patamar quando a gente coloca essa questão no nível macro, ok? Sobre apreensão e compreensão. Antes de chegar na questãozinha, né, vamos dar uma olhada e uma retomada, fazer uma retomada teórica, né, para a gente poder compreender melhor como é que funciona esse esquema de aprender, né, e compreender, que é um esquema que é muito próximo, mas é diferente. Então, apreensão e compreensão de sentidos, eixo da interpretação textual. Eles vão explorar naturalmente esse eixo de entendimento, né, do aluno. Lembrando que a apreensão de sentido, né, tem relação com captar, com capturar, né, compreender. Eu vou prender alguma coisa em relação a esse texto. Mas ele fala que não é um texto qualquer, é a superfície textual. Aquilo, lembra, que dá para poder botar o dedo dentro do meu texto, nos limites do meu texto, eu vou relacionar toda a condição de sentido que ele me oferece. Mas a partir dali, se eu ficar presa no meu código linguístico, apenas na verificação do que eu tenho ali, eu vou ter limitações. Essas limitações, elas, obviamente, né, elas se quebram quando eu uso um repertório, que é o que eu tenho no ato de compreender. Aqui eu vou articular significados apreendidos ao nosso, né, do nosso conhecimento de mundo. Repertório, conhecimento de mundo. Tudo, gente, tudo. Tudo que é oferecido para a gente, né, a nível acadêmico, social, né, cultural, a gente tem aí envolvido no processo, nessa habilidade e nessa competência que ele falou, né, que ele vai explorar de vocês. Então, o que é capacidade? A capacidade ou a competência de vocês? Ela tem que estar habilitada e não pode ser uma coisa aleatória. Quando ele fala competências e habilidades, não é do nada. Vamos só voltar ali rapidinho para você entender que são 9 competências. Então, dessas 9 competências que a gente tem que prever, né, habilidades vão estar ali presentes e você vai acionar dependendo dessa capacitação que você naturalmente vai desenvolvendo ao longo, né, do processo, ok? Porque a competência ela vai estar validada mediante essas habilidades. Vamos lá, voltando. O repertório, portanto, ligado à questão de compreender aí o texto, tá? Capturar na superfície textual a relação com o código. A gente pode chamar também leitura interna. A captação está na leitura interna, nos limites do meu texto.
a compreensão ela vai além, seria aí a leitura externa, ok? Então, vamos adiante. Vamos explorar um pouquinho agora a questão. Os tipos cheios de si. Primeiro vamos dar uma olhadinha no comando, né? Então, de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Agora a gente já sabe aqui mais ou menos o tipo de texto. Eu gosto sempre de analisar as minhas referências. Então, eu tenho um infográfico, a característica desse texto é importante, ver que tipo de gênero, o que comunga, ou seja, o que eu tenho ali de elemento que vai poder me ajudar. Porque os gêneros textuais, eles têm marcas linguísticas específicas que vão te atender, ok? Então, analisar aqui, né, já vai me trazer um outro patamar de compreensão. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em geral, tempo integral, né, posta o ano inteiro fotos de férias, desde e de outros anos, parece viver viajando. A baladeira louca, né, vida louca, quase dá travei. O baladeiro vida louca quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebida e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião, descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe orgulhosa demais faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. A única bem-amada, só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O gourmet de aparências, porque ir a um restaurante, se ninguém souber, né, afinal. E é clique no prato. O lindo ou linda demais, para não mostrar, acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, a selfie, quem nunca, não é? De acordo, então, com esse infográfico, nas redes sociais, você tem aí, né, o que estimula? As redes sociais estimulam, tá aqui, ó, diferentes comportamentos desses usuários. E o que ele quer? O que se revela. Então, a exposição exagerada dos indivíduos, a gente já viu, né, que é a marca, ou seja, o que é o resultado, a comicidade ingênua dos usuários, o engajamento social das pessoas, disfarce do sujeito por meio de avatares, autocrítica dos internautas. Primeira coisa aqui é ver que a tal repertório vai fazer efeito e vai fazer falta. Porque, por exemplo, se a pessoa não mexe em redes sociais, já vai ter uma limitação, tá vendo? Como é que o Enem, então, ele já vai nessa pegada de fazer as inferências, né, a partir de outros contextos, não só o texto, mas as marcas linguísticas também vão nos atender, além de algumas características. Por exemplo, né, entender que quando a gente tem aqui os tipos cheios de si, o próprio título já, né, traz aí o perfil desse usuário, né? Então, prestar atenção no título já vai me trazer uma pegada, uma aliada grande aí para poder entender, né, sobre o contexto interno e externo, beleza? O que o perfil de usuário revela? Né? Que por meio dessa exposição exagerada, você tem toda uma tendência que é já, né, fator decisivo para as nossas relações sociais. Então, essa exposição exagerada, né, você já consegue ver aí exatamente pelo tipo de comportamento. E tudo isso vai, né, reunir detalhes para que você consiga, né, enxergar o formato, então, dessa questão que é tranquila, realmente que é fácil, né, exposição exagerada está bem, realmente de boas. Vamos aí para frente. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos e essa diferença é apresentada considerando-se. Tá, vamos lá. São sentidos, é uma relação de sentido, ele quer, né, ele está falando da diferença, né? Então o texto ele está tratando da diferença entre sentidos, né, de vocábulos. E realmente a gente tem aqui. Olha o título, como é que já vai fazer diferença, né? Primeiro entender aqui que, quando ele traz nuances, o que trata nuances?
diferenças, são sutilezas. Então, a nuance ela vai colocar essa relação do par de palavras que está na presença aqui desse texto. Então, euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa, gravar quando o ator é de televisão, filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão, grávida, em qualquer ocasião, gestante, em filas e assentos presenciais, guardar na gaveta, salvar no computador, salvaguardar, né, no exército, menta no sorvete, na bala, no xarope, hortelã na horta ou suco de abacaxi, peça quando você vai assistir, espetáculo quando você está em cartaz com ele. Então, a gente tem a relação presente de sentido, né, uma questãozinha aí que paira na relação de sentido, nas relações semânticas e na proximidade, na construção de pares, né, de natureza sinônima aí, né, e uma situação comunicativa que naturalmente, né, vai trazer essa pegada de adequação do uso às tais situações que estão inseridas. Gravar quando o ator é de televisão, filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Tá? Então, a situação está bem clara aqui, exposta. Né? Não é uma alternância de sonoridade, porque a gente nem tem esse par, né, em nível sonoro aqui. Marcação flexional das palavras, também não temos isso, mesmo porque, né, a gente tem aqui, ó, euforia, felicidade, gravar, filmar, está na mesma pegada, tem até um paralelismo aí que a gente consegue perceber, né, sutilmente, que marca a mesma proposta. Então, né, não temos isso. Grafia da norma padrão, tranquilo em relação à grafia, né, e categorias gramaticais. Então, a diferença, o texto está trazendo essa diferença de sentido entre vocábulos muito próximos, é o que ele colocou, e essa diferença é apresentada quando? Quando se considera exatamente essa adequação à situação em si. Então, isso é que vai ser relevante, ok? Vamos aí para a próxima? Entendimento do texto. Sob texto, a gente viu também a relação do texto sincrético, aqui, e não verbal. Vimos isso daí, a gente vem vendo esse conteúdo, né, ao longo do processo, primeiro, segundo, terceiro ano. Tá? Então, quem lembra da questão aí do sincretismo vai lembrar que a gente falava da fusão. Então, tema, sentido, ok? Vamos tentar entender primeiro, né, a relação de sentido e entender que quando tem essa fusão, eu vou utilizar na minha interpretação, no meu entendimento de texto, vários elementos. Por exemplo, imagens, ok? E a relação aqui, ó, ele falou primeiro imagens, né? É a relação com elementos não verbais, que é instantânea, que chega realmente para a gente numa outra pegada. Porque quando você tem imagem, você tem verificações rápidas. E elementos verbais, né? O texto verbal ele tem uma pegada mais progressiva, que não é tão imediata como você tem na relação com a figura e com a imagem, né? Os dois comunicam de formas diferentes. Então, o sincretismo seria essa fusão, para quem não lembra, tá? Essa interpretação da imagem, então, vai ter na relação a identificação de elementos, a relacionar, né, também esses elementos para chegar, então, finalmente, né, num tema, tá? É complicado porque, às vezes, a gente acha que dá para poder, né, desapegar essas relações, mas não temos, porque a prova do Enem, ela trata muito, ela aborda muito essas questões de fusão de textos, né, de caráter basicamente aí, né, de mistura mesmo. Então, ele mistura elementos verbais, elementos não verbais, né, texto basicamente aí composto por imagem, mas também composto por escrita, né? Então, ele usa esses artifícios para chegar exatamente onde ele precisa, né? No caso, né, de vocês. A questãozinha que eu trouxe, ela é uma questão simples, só para a gente poder verificar, na verdade, como é que é a pegada. Então, como é que é? Olha só, figura, elementos visuais e também o texto verbal.
Então, olha a fusão, olha o sincretismo acontecendo. Vamos entender. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo a. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso. Criticar a estratégia da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa. Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá, alertar a população para o desmatamento, né, da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. A gente já tem a resposta aqui do item, né? E incentivar as campanhas ambientalistas, ecológicas em defesa da Amazônia. Eu quero mostrar um detalhe importante do Enem. Olha só a pegada do paralelismo aqui também, olha. Tudo bem? São todos verbos, né? Então, isso aqui não é por acaso. Isso aqui vai te ajudar a discernir melhor o que ele está buscando de você. Mostrar à população é uma relação, esse texto publicitário tem características, lembra? Não posso desapegar essa relação de característica. Então, lembra o seguinte, a funcionalidade do texto. Volta lá no primeiro ano e lembra das funções da linguagem. Esse texto ele serve para alguma coisa, uma campanha publicitária ou, né, um texto publicitário, ele trata, ele veicula para convencer, para conscientizar. Então, a finalidade do texto, a primeira pegada para poder entender essa dinâmica e compreender também, né, para quem você está fazendo o seu público-alvo. Qual é o público-alvo? Quem você quer atingir? Essa campanha é para quem? Isso é importante. Ele quer mostrar para a população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que ordem e progresso? Não tem sinal nenhum, né, dessa relação de sentido aqui, tá? Não é isso que ele quer demonstrar. Criticar a estética da bandeira nacional, informar a população sobre a alteração que a bandeira nacional, né, que a bandeira oficial do país sofrerá, não tem nada que me remeta a isso, né? Nada. A única coisa que ele traz aqui, né, é uma relação muito interessante, por sinal, porque você aqui, olha só, olha o pedaço que está faltando dessa bandeira, então, foi retirada aqui estrategicamente um pedaço e foi do verde. Então, já entenda aqui que temos, né, essa retirada proposital para simbolizar, né, para trazer aí uma relação de sentido com o que ele quer verificar, com a condição da natureza, que é o que imprime essa relação, né, da falta do verde, né, do pedaço arrancado da bandeira, né, do nosso patrimônio. Ok? Olha os elementos verbais, como é que eles funcionam. SOS. SOS é um pedido de socorro e a mata está pedindo socorro, vem no lugar de ordem e progresso. Estão tirando o verde de nossa terra. Então, olha os elementos verbais já sinalizando algumas coisas e os elementos não verbais, as imagens, trazendo essa complementação, de modo que se eu retirasse elementos verbais, imagina o tamanho do prejuízo. Então, olha o sincretismo, como ele é necessário para essa revelação que você vai ter. Beleza? Olha, examinando isso, você vai perceber muito melhor essa dinâmica de pegada que o Enem traz para você. Por quê? Porque a conversa entre esses elementos é que vai trazer a natureza da resposta. Não basta só você observar o texto, elementos, né, aí no caso, voltando aqui, ó, os elementos verbais, a progressão sozinha não vai estabelecer o que você precisa. Eu preciso mais, eu preciso dos elementos verbais, visuais, para poder realmente fazer sentido. Aí eu tenho a tal combinação e a associação de sentidos por inteiro. O que o texto verbal não consegue, a imagem revela, né? Completa, porque ela é instantânea e ela traz elementos aliados para que você verifique essa condição, beleza? Então, alertar, né? A gente tinha falado aí da questão da informação, informar a população, né? Informar a população sobre a alteração. Não foi feita alteração, não é essa a pegada, a gente quer a pegada do anúncio publicitário, que é alertar. É um alerta.
realmente, é um alerta, é um pedido de socorro, é um apelo para essas derrubadas cessarem, acabarem. Não tem incentivo de campanha, né? Tem uma pegada aqui diferente, incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. A gente tem até uma pegada que também traz, né, como pano de fundo isso, mas o alerta é o que a imagem revela também, né? O SOS é o pedido de socorro, é o apelo que você tem que verificar nessa condição. Então, são vários elementos aqui que você precisa entender. Já está vendo como é que funciona? A prova do Enem, ela não é conteudista, ela não traz aí a verificação exatamente da norma padrão. Ela traz uma verificação que deixa à tona todos os seus saberes, um repertório, né, que você reúne ao longo da vida, como a gente já tinha falado, e também as outras relações de sentido, efeitos de sentido. Eu vou ter muita coisa para verificar aqui, mas o efeito de sentido e as várias formas de linguagem do ato comunicativo, elas imperam. Vamos para frente, então. Mais duas questõezinhas. As duas questõezinhas têm a mesma pegada da anterior. Olha só como isso é recorrente nessa prova. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Isso se evidencia pela predominância de tons claros na composição da peça publicitária. A gente tem até uns tons aqui, né? Mas, enfim, não são só tons claros. A gente também não tem exatamente essa pegada, porque vamos entender aqui, ó, essa propaganda ela defende a transformação social e, olha a nossa conjunção, atuando, e a diminuição da violência, a transformação social, a diminuição da violência, tá? Por meio do quê? Da palavra. Então, predominância de tons claros, foge totalmente, não atende. Agora, associação, há uma associação aqui. Há, inclusive, uma fusão nessa associação que a gente já falou, tudo bem? Mas vamos guardar um pouquinho, porque ele fala da grafia, na C, né? Ele fala grafia com inicial maiúscula da palavra voz no slogan. Nem tenho isso, tá? Imagem de uma mão segurando o microfone, o megafone, perdão, nada a ver, né? Representação gráfica da propagação do som, a gente tem, mas o que ele quer? A tal transformação social, a diminuição da violência por meio da palavra. Se você analisar o sincretismo, a fusão que a gente vem falando, você vai ver que há um megafone e uma arma. Olha aqui, a associação entre a arma de fogo e o megafone. Isso a gente vai ver realmente. E nessa associação, se você entender que o megafone representa a voz, a arma, o poder, então é o poder da palavra. Tudo bem? A gente tem, novamente, elementos que conversam, que dialogam e que te trazem toda uma situação muito interessante. É uma prova muito bem feita e uma prova que atende muito essa questão da linguagem, né? Os códigos eles são muito bem trabalhados, muito bem verificados e realmente é uma prova interessante de você compreender. Mais uma questãozinha. Questão aí. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos condiciona... Primeiro vamos dar uma lida, né? Então a gente tem aqui, vamos dar uma analisada na figura, o que tem para nós aqui. São duas árvores caídas, né? Aparentemente caídas, querem continuar a respirar, comece a preservar duas árvores cortadas. E se você observar bem a posição, aparenta muito uma relação aqui, ó, com o pulmão, tá? E realmente é essa pegada que ele quer dar, ele quer trazer aí já uma marca que relaciona essa questão da respiração, do ato de respirar, com a preservação. Tanto que ele traz, né, aqui e aqui nessa verificação com a questão dos elementos verbais, beleza? A importância da preservação, então, está aqui,
a importância da preservação do meio ambiente. Ela é ressaltada por recursos verbais e não verbais. Vamos ver, vamos entender como é que essa relação se dá no texto. Condiciona, olha, de novo, eu trago para vocês, olha aqui os verbos, ó. Tudo bem? Condiciona é uma condição o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica para que a gente compreenda isso aí? Não, né? Não é uma condição, mesmo porque o entendimento das ações, nem todas as ações estão especificadas aqui, tá? Então temos uma relação maior. Estabelece contraste de informações na propaganda, não é uma relação contrastante. Então, o item B, a gente já tem aqui, estabelece contraste de informações na propaganda. Não é uma relação contrastante, né? Muito pelo contrário, a gente tem aí uma combinação de recursos, elementos verbais, não verbais, sincretismo, fusão. Então, não vai rolar isso aqui. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Os recursos, gente, visuais e os recursos, os verbais e não verbais, essa fusão, ela é decisiva nessa questão. Se você observar, o todo é que você realmente vai compreender de verdade. Caso você tire um elemento ou outro, você não vai ter o mesmo sentido, a mesma pegada, tá? Faz toda a diferença. Lembrando que, volta lá, os elementos verbais trazem uma característica de instantaneidade, né? Eu tenho aí uma pegada mais instantânea, então é natural que a dinâmica fique outra, mesmo porque é muito impactante quando você tem imagens e associações de sentido como essa. Olha como é que é representativa a linguagem, olha como a imagem comunica, não é uma coisa aleatória, tá? Então a gente tem que entender que o pulmão, né, do mundo, aquela relação com a Mata Atlântica, tem toda uma revelação quando você tem esses encontros. E o Enem, ele trata isso, né, muito, de modo muito presente nessa prova, de modo muito particular. Tá? Então, temos muitas fusões, muitos elementos que são interessantes para a gente analisar, como essa questãozinha anterior também, né, do megafone. Então, olha o encontro, né, como é bem feito e como ele é revelado no final. Tá? A letra D oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. A gente não tem diferentes, né, temáticas aqui. E propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Enfim, realmente é fundamental para compreender o significado da mensagem. Não propor a eliminação do desmatamento, ele não propõe propriamente isso, a eliminação, né? Propor a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental, não há isso aqui, tá? Não há essa relação, beleza? Vamos para frente, então. A questão que vem aí para frente agora é sobre variação linguística. Esse assunto, esse conteúdo é de uma importância, então para estudar, porque são vários os fatores de interferência em relação a essa situação, né? Porque a língua, como ele mesmo coloca aqui, ela é viva, ela é dinâmica, multifacetada. E é claro que essas marcas vão estar oferecidas de formas diferenciadas. Essa prova, ela trata muito da questão, como eu falei, da linguagem. Mas a língua, ela sofre transformações. Pensa no seguinte, a gente já viu também em sala isso, acho que já dei vários exemplos a respeito. Mesmo que eu fale português, eu posso estar em um ambiente que não proporciona o mesmo entendimento. A gente tem um país enorme. É claro que as regiões elas vão ter diferenças na comunicação, algumas interferências, alguns ruídos vão acontecer. Então veja que não é uma coisa que funciona assim. Falamos todos português? Sim, falamos todos português, mas os papéis sociais são vários. E dentro dessa característica de papéis sociais, a gente tem que entender, e é muito importante que a gente entenda, que meu papel de mãe, meu papel de professora, né, meu papel de cidadã me faz exercer exatamente nessa funcionalidade de forma diferente e variada da comunicação. A comunicação ela vai ser estabelecida por várias vias.
Então, quando eu estou lá puxando a bronca, puxando a orelha, né, do meu filho, o que acontece? É claro que eu tenho uma dinâmica diferenciada. Eu vou, né, usar estratégias específicas para poder atender aquela finalidade específica daquela mensagem. Tudo bem? Diferente do meu papel social em sala de aula. No meu papel social em sala de aula tem toda uma postura, uma elegância, né? Essa elegância se quebra quando a gente está em casa. Você está à vontade, o contexto é outro, a coisa é mais de boa, mais tranquila. E eu posso ali oferecer ao meu filho um puxão de orelha devido com algumas palavras que em sala de aula, de repente, eu não usaria, tá? Então, isso varia, a proposta ali é outra, a finalidade da mensagem para o meu filho é uma que, obviamente, com uma criança que está em sala de aula, um jovem, um adulto, depende, tá vendo? Então, para quem que eu estou dando aquela aula? Olha como é que o papel também social varia nessa pegada de sentido. O meu público, eu estou dando aula à noite, por exemplo, um público adulto, eu posso usar estratégias diferentes para comunicar. A mesma pegada de assunto, o mesmo assunto vai ser desenvolvido, só que num outro patamar. Né? Uma linguagem eu posso oferecer mais técnica, eu posso naturalmente trazer outras relações ali, outros exemplos que uma criança, por exemplo, no 6º ano não vai conseguir entender. Uma aula para o ensino médio é uma aula em que se verificam condições diferenciadas também. Então, essa mecânica, ela é muito válida, né, de entender quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Essas questões, elas estão baseadas exatamente nessa pegada da linguagem plurissignificativa, da dinâmica, né, e dessa coisa latente que a língua nos oferece, tá? Formas variantes, então, eu tenho aqui, vamos lá para o slide, né? Formas variantes, diferentes formas linguísticas que, usadas em contextos diversos, transmitem o mesmo significado. Então, em Portugal eu vou falar de um jeito, no Brasil eu vou falar de outro. Olha aqui como é que os exemplos são completamente diferentes, né? A gente tem uma questão a nível fonético, os sons, né, são diferenciados. Eu a vi, eu vi ela, né? A vi ela é famosa, mas enfim, você na oralidade vai fazer realmente essa verdade transparecer. Eu sei que não é muito agradável às vezes, mas acontece. E interessante isso, porque pode ser desagradável, inclusive, o lado contrário. Né? Eu a vi. Fica uma coisa muito engessada, né? Fica até, né, dá até um ranço, né, da pessoa. Quando você vê que ela está falando muito certinho, muito detalhado, muito formal, aí você fica, nossa, metido demais, se acha. Aqui não. Eu vi ela é que é o canal para comunicar de forma mais dinâmica, porque na oralidade a coisa acontece de forma diferenciada, não é como na escrita formal. Lembra que padrão formal é uma variante também. Então, entenda, padrão formal vai ser analisada com uma via de entendimento e, né, a gente tem que verificar de fato se a questão está relacionada ao padrão formal ou se as variantes. Claro que a gente tem que entender que Enem tem outra pegada, não é igual à prova do PAS. A prova do PAS ela é conteudista, ela quer explorar a sua condição, a sua verificação das estruturas, da conversa, do diálogo dessas estruturas. Tá? Então, olha outro exemplo legal aqui, mandioca, macaxeira, aipim, né? A questão regional é a mesma coisa, o entendimento é o mesmo, mas a gente tem aí, né, palavras diferenciadas. Se eu chego para poder pedir, por exemplo, aqui em Brasília acho que é bem tranquilo, né? Mas se eu vou lá para o sul, eu peço aipim. Mas aqui, se eu vou comprar aipim, fica muito mais complicado. Algumas pessoas, inclusive, podem não me compreender. E isso acontece, acredite. Tá? Então, mas você não está falando português? É a pergunta, né? Estou falando português, de fato. Mas, olha, tem diferença. A região, ela já implica aí uma outra relação de entendimento, ok? Variedade linguística, conjunto, portanto, de formas variantes dotadas por uma comunidade de falantes.
aquele grupo social, né, dentro do seu papel atuante, né, naquela sociedade, vai necessitar de um diálogo e esse diálogo ele vai estar exatamente nessa pegada, nesse formato que é para aquela figura, né, para aquelas figuras que estão ali em volta. Então, a comunicação dentro de sala de aula, por exemplo, com os colegas, vai se configurar de uma maneira. Professor chegou, já era, já não dá para falar muita coisa que naturalmente vocês, né, dialogam e que vocês no intervalo, enfim, na presença de pessoas que você não tem a mesma intimidade, a proposta é outra, gente. Então o professor chega, é a figura que imprime respeito, nem todas, mas enfim, né, imprime respeito, não é isso? Então a gente precisa condicionar essa relação, tá? Essa relação ela tem que estar muito clara, beleza? Preconceito linguístico. Preconceito linguístico parte da estigmatização, das variantes não padrão, consequentemente dos grupos sociais que delas se valem. Olha só, hein? Quando eu falo de norma padrão, eu falo da linguagem de prestígio, é uma questão hierárquica. Então, veja bem, a hierarquia, ela prevê uma condição social. Quem está na escola? Quem tem acesso? Quem não tem acesso? Qual é a dinâmica desse entendimento? Você acha realmente que um candidato que não teve o mesmo acesso que outro a informações, a conteúdos, a cursinho, vai ter a mesma possibilidade? Então, isso é muito complicado. O preconceito linguístico ele está mais ou menos com essa previsão. Então, entendam o seguinte, a norma padrão, o que é padrão? Começa a entender o que é uma coisa padronizada, o que é uma norma. Uma norma são regras, tá? E um sistema padrão é naturalmente o que é repetido, que tem uma constância aí, tá? Mas olha, nem tudo que é padrão e que é norma funciona do mesmo jeito em todos os âmbitos. A norma padrão, ela é uma proposta que é muito interessante para algumas situações, mas nem todas. Uma música, por exemplo. Numa música, você entende que há uma estilização, então eu naturalmente vou verificar outro ambiente para que aquela comunicação aconteça. Efeitos de sentido, a gente vai ter lá metáfora, eufemismos, a relação com os sons, né, que também são propriedades interessantes para você analisar. Tá? Então, dizer que uma norma padrão, um só jeito de falar é que é o correto, é um grande problema. Porque nem sempre você vai usar a norma padrão. Não é o tempo todo que a gente usa. Entendam que a norma padrão, ela atende a algumas situações. Olha os contextos novamente. Por isso que é legal você olhar, verificar a condição do seu texto. Que gênero que está ali? Como é que funciona aqui? Quais são as marcas linguísticas desse texto? Características pertinentes a ele, a funcionalidade, né? Quem é o emissor, quem é o destinatário, que mensagem que eu quero passar, qual é a finalidade, tudo isso vai ser decisivo para você analisar, tá? Então, né, voltando aqui sobre grupos sociais, né, esses grupos sociais nem todos têm a mesma possibilidade, o mesmo acesso e a discriminação acontece exatamente nessa relação de linguagem de prestígio, né, do que nos atende em relação a isso, ok? Estudar uma variedade linguística é estudar também um modo de vida, a cultura. Não é identidade nacional? A língua portuguesa é a identidade de um povo, né? Socialmente falando, a gente imprime, então, toda uma cultura da comunidade. Daí, né, essa questão da variedade tem que ser muito bem absorvida, compreendida, para poder você verificar na questão. Vamos para ela, então. Está aqui, o que eu trouxe para vocês. Vamos olhar a norma padrão, ó, o uso da norma padrão no hino nacional. Tá? Não vou nem ler, né? Por favor, o hino nacional. Então, vamos entender aqui. Eu tenho algumas relações aqui, né? Ele fala
que o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por se tratar de quê? De uma reverência de um povo a seu país, de um gênero solene de característica protocolar, canção concebida sem interferência da oralidade, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, um artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Então, olha, é justificado. O que é justificado na norma padrão? É uma música de solenidade, para um ato solene. Então, é uma coisa formalíssima, né? É um ato protocolar, seguir um protocolo que a gente está falando ali. Então, é óbvio que esse tipo de texto, em se tratando de um hino, olha a verificação de toda essa condição, né, que já nos oferecem e a gente às vezes meio que deixa passar batido. Olha a referência aqui, gente, eu tenho um hino, né, o hino nacional. É um gênero solene, de fato, e protocolar, tá? Não poderia ser outra que não fosse essa, beleza? Fácil, tranquilo? Mais uma aí. Variação de identidade antes de qualquer coisa, eu já falei muito aqui, né, sobre, mas vamos só rapidinho entender que existem variações de identidade. A gente tem a questão geográfica, histórica, sociocultural. E a geográfica, a gente deu até alguns exemplos, né, mas variantes adotadas pelo grupo formam uma variedade linguística típica da região. Olha né, o que a gente falou lá da outra, né, do outro slidezinho, ó. Mandioca, macaxeira, aipim, são outras regiões, então de fato interfere. Olha, a região vai interferir. Variantes são associadas a um momento histórico. Já dei várias vezes esse exemplo em sala. Vossa mercê, vós mercê, você, VC, C. E hoje eu estava conversando com o pessoal. E o menino ainda me falou assim, professora, quando eu vou me comunicar no WhatsApp, eu boto assim, 6. Ainda tenho isso, ou seja, para comunicar é válido. Eu estou no WhatsApp, gente, olha a finalidade, olha o ambiente que você está. Isso tem que ser analisado. Desconsiderar isso nesta prova é para dar ruim, tá? Então, muito cuidado. Sociocultural, variantes se vinculam a diferentes grupos sociais em função de valores culturais, faixa etária, faixa de renda, grau de escolarização. Olha aqui, tá? Então, faixa de renda, grau de escolarização, olha a estigmatização. A gente fala novamente do preconceito linguístico aqui, entramos, né, também nessas questões sociais, que são pautas muitas vezes da prova do Enem, tá? São variantes que são vinculadas a grupos. Então, é lógico que é uma prova, né, que traz várias referências em relação à cultura, várias pautas são indicadas ali, então a preservação, o papel da mulher, enfim, é o preconceito a todos os níveis. Gente, quando se fala de interpretar e desses papéis sociais, é a linguagem que está no meio do caminho, porque é caminho para tudo, a comunicação. Beleza? Daí a importância, né, de estudar português, ok? A próxima questãozinha aqui é interessante, né? O texto é um pouquinho grande, vamos lá. Primeiro, entender o comando. Da perspectiva do usuário, Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... Vamos entender, de novo. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico. Vamos lá. Aquenda o Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça a louca e pague meu aqué. Deixe de equê e, se não, eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras da frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com os meus colegas de trabalho, eu falo de aqué.
o tempo inteiro brinca, né? A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até no dicionário, comenta. O dicionário, aqui ele se refere o Aurélia, a dicionária da língua afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip e Fred Libin. Na obra, há mais de 1.300 verbetes relacionando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada na época do Brasil colônia. Tá, vamos voltar aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, né, na perspectiva do usuário, observar o papel aqui. Então, quem é, né, o usuário é importante e a gente vê, né, que quem estava usando todo esse diálogo era um advogado, tá aqui, ó, tá? O Pajubá, ele ganha status, olha, status de quê? De dialeto, caracterizando-se, né, como elemento de patrimônio linguístico. Opa! Letra A, ter mais de 1.000 palavras conhecidas, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ser utilizado por advogado em situação formal, ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Então, ele fala o seguinte, né, que é uma perspectiva do Pajubá, né, que ganha um status de dialeto, características presentes exatamente quando se consolida por objeto de transformação formal de registro, que foi o que ele falou, né, que é decorrente, de fato, aí da relação com o dicionário. Olha só, ele fala que estava até no dicionário, tá? É consolidado por objeto formal de registro, foi registrado no dicionário. Então, veja que, né, tá na internet, tá no dicionário. Então, por favor, virou patrimônio, é essa a pegada dessa questão. Então, olha a variação chegando com força e trazendo, né, pautas sociais. Interessantíssimo, né, para você verificar não só a interpretação, mas também toda uma condição, né, da sociedade, do comportamento, da linguagem e do ato comunicativo, que é bastante interessante. Vamos lá. Marcas de oralidade em texto escrito. A próxima questão está relacionada a essa pegada. Marcas de oralidade em texto escrito, a gente tem, primeiro, imitação da pronúncia, imitação da interação, né? Então, imitação da pronúncia, grafia de vocábulos, não se segue ortografia padrão para simular certa pronúncia. O pra em vez de para, o chegar em vez de chegar. Tá vendo? Então, quando a gente vai pronunciar, na oralidade, a pegada é outra. A gente vai fazer uma economia grande linguística. Lembra lá do voz-mercê, 6, reduzir. É uma redução. A gente vem trabalhando essa questão da redução porque na vida moderna há uma pegada muito grande de agilizar, de economia linguística. Então, veja que a imitação, às vezes, né, da oralidade para o texto escrito, até para poder deixar aquele texto mais vivo, uma pegada mais intensificada, vai ser verificada e transcrita, tá? Então, né, a grafia dos vocábulos não segue a ortografia, não vai seguir a norma padrão. Por quê? Que tipo de texto é aquele? Que verdade que ele quer trazer para você? Qual é a finalidade daquele texto? Pensa num texto narrativo. Ia ser muito chato, né? Você não ter marcas que configurem uma realidade, né? Não vou nem numa narrativa propriamente qualquer, eu vou na tirinha. A tirinha, ela tem características muito interessantes, porque, e a gente tem muitas, né? Não só no Enem, mas a gente tem, enfim, uma pegada forte de também trazer esses tipos de textos que também são textos sincréticos. E na composição da fala das personagens, você verifica exatamente essa questão de deixar mais vivo, deixar mais próximo ao que acontece, ao cotidiano,
que é o que a gente tem aqui. Então, são marcas linguísticas que a gente vai identificar no texto, na superfície textual, né? E que imprimem veracidade. O texto realmente dialoga, parece que a gente está vivendo aquela situação, tá? Imitação da interação. Texto escrito simula a interação face a face por meio de variados recursos linguísticos, né? Marcadores discursivos, reformulações, hesitações, interrupções. A gente tem aí na imitação da interação, tá, né, no texto escrito, uma simulação. E a gente vai verificar exatamente isso em algumas situações, né, dessa questãozinha próxima aqui, ó. Vamos lá. Bobagem. Emocionado e um pouco bêbado nos 5 minutos do ano novo, ele resolveu telefonar para um velho desafeto. Alô? Alô, sou eu. Quem é? Ou, eu quem? Eu, pô. O outro fez silêncio, depois disse, ah, é você? Olha aqui, cara, eu estou telefonando para te desejar um feliz ano novo, entendeu? Obrigado. Obrigado não, olha aqui. Sei lá, pô. Feliz ano novo para você também. Eu nem me lembro mais porque nós brigamos, juro que não me lembro. Eu também não lembro. Então, grande, como vai Vivinha? Bem, bem, quer dizer, mais ou menos. As enxaquecas. Ele ficou engasgado. De repente se deu conta de que tinha saudade até das enxaquecas de Vivinha. Como podiam ter passado tantos anos sem se ver? Olha, temos veríssimo aqui, né? Comédias para se ler. Crônicas, tá? Nesse tipo de texto é muito característico e muito interessante que se tenha mesmo, porque a crônica ela é um gênero que traz algumas marcas precisas da, né, questão da oralidade, para deixar aquela coisa do cotidiano transparecer, tá? E aí o que ele quer? Tá? No fragmento da crônica, né, foram destacadas diferentes marcas da oralidade. Sobre elas é correto afirmar que a grafia pra registra uma pronúncia diferente do uso culto, refletindo o baixo nível de escolarização. E está aqui, ó, o grande problema. É o baixo nível de escolarização? Direto aqui vocês devem ter me escutado falar. Para isso, para aquilo, para... É muito normal, não tem relação com baixo nível de escolarização na realidade, tá? Então, né, vamos para outra. O marcador entendeu. Esse marcador entendeu vai veicular o que é uma dúvida do enunciador que não sabe a complexidade de que o seu enunciado foi decodificado, né? Na verdade está marcando o final, né? Quando ele fala aqui, ó, por exemplo, que olha aqui, cara, eu estou telefonando para te desejar um feliz ano novo, entendeu? Então aqui a gente, na verdade, tem um final de fala, né? E não uma relação aí com complexidade, enfim, né? Não temos essa complexidade, e sim uma marca final, mas não de complexidade. As orações, olha aqui, sei lá, indicam que a finalidade do telefonema estava completamente indefinida para o enunciador. Interessante aqui, né, porque havia um planejamento, ele planejava, se você verificar na condição do texto, ele queria fazer as pazes, né, ele queria realmente uma reconciliação. Quando tem esse, né, a gente verifica esse, olha aqui, sei lá, né, e ele fala exatamente que indica a finalidade do telefonema, que estava completamente indefinida. Como assim estava indefinida? Ele queria realmente uma desculpa, né, mas estava definido sim. Ele sabia, ele queria, né, na verdade, um momento ali para poder fazer essa reparação, reconciliação, tá? O termo, então, assume valor adverbial de tempo, servindo para retomar o passado da desavença que se opõe ao presente amistoso. Aqui a gente tem a relação de passado, tem uma verificação? Não, tem uma retomada, realmente, mas do fluxo. E somente isso. Por último, a gente tem aqui a letra, né, que você teria que marcar como correta, porque a marcador quer dizer, revela simultaneidade entre planejamento e interação.
explicitando uma reformulação na progressão textual. Olha os marcadores de progressão, né? A gente tem sim uma reformulação aqui, tá? Um caráter de reformular. A progressão textual, que eu falei inicialmente que a gente ia entrar nesse assunto, traz essa característica para o texto, traz uma dinâmica diferenciada. Acho que vocês vão lembrar que em sala eu sempre falo que a coesão e a coerência vai depender dessa articulação e como ela é feita. Se ela é bem feita, você naturalmente vai ter elementos ali que são mais interessantes, né, e que vão ser muito atuantes para a sua compreensão. Grosseiramente falando, é como se você tivesse, né, o movimento do texto, é como se você movimentasse também o seu corpo. Olha só quantas articulações que temos. Então, aquilo ali faz com que o seu texto evolua, né, para uns sentidos característicos e diferentes. Vamos fechar? Só para poder entender agora, né, essa questão, e aí eu fecho só com a teoria, essa questãozinha aí da coesão textual, que é a progressão, foi o último elemento para a gente entender. O que pode ser verificado, portanto? O paralelismo sintático, a gente viu na pegada dos enunciados, que é interessante entender, repetição de estruturas, né, na frase, que já trazem uma noção de sentido muito mais claro do que se quer, com objetividade, com clareza, e não é à toa que eles colocam isso numa sequência de informações lá nos itens que você vai examinar. Coesão sequencial ainda, né? Conectores e relações de sentido, a gente verificou aqui, né? na condição do texto. Causa, efeito, condição, concessão, adversidade, enfim, né? Vimos muitos. Dentro das famigeradas, subordinadas e coordenadas, por que eu falo famigerada? Porque vocês sempre ficam assustados quando, né, a gente entra nesse conteúdo. Mas não é assim, gente. Olha só como é que é feito de modo suave. O Enem, ele traz de maneira até agradável, né? A gente consegue simpatizar com essas articulações e consegue ver com clareza quando está bem estudado o conteúdo. Não deixa de estudar, porque não vai adiantar você achar que não vai cair gramática, não vai cair norma padrão, cai desse jeitinho que a gente viu ali, ó, naquela pegada de progressão de ideias, a verificação, o exame que você vai precisar fazer na sua questão está relacionado a essa sequenciação, essa relação com progressão. Está aqui, ordenadores de sequenciação. Por um lado, por outro, primeiro, está vendo? Então precisa que você entenda todos esses mecanismos para poder também atender a lógica que a questão precisa, né, aliás, que a questão, né, que você precisa extrair da questão, beleza? Então, é isso, é estudar, né, e verificar que não dá para a gente desapegar do conteúdo formal, trazer aí, né, também essas questões da norma padrão e verificar na condição especial que essa prova te dá, beleza? Um abraço para vocês, espero que a gente, né, tenha ajudado.